Bom dia a todos. Gratidão, Senhor, por mais um dia de bênçãos. Continuando a leitura do Antigo Testamento, sob a ótica do Novo Testamento, a palavra encontra-se no capítulo 21 de Êxodo. Leis acerca dos servos. Acompanhe comigo a leitura do versículo 1 ao 6. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro sozinho, sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Este capítulo, ele abre com as leis sobre os servos. No mundo antigamente, a servidão era muitas vezes uma forma de pagar dívidas. A lei aqui estabelece um limite de 6 anos de trabalho e a libertação no 7º ano. Nós temos aqui o número 7. Ele representa o ciclo da completude e o sábado da liberdade. Deus estabelece que ninguém deve ser dono de outra pessoa para sempre. Há um prazo de validade para a opressão. A orelha furada. Se o servo amasse seu senhor e não quisesse sair, ele era levado ao umbral da porta e tinha a orelha furada com uma sovela. Isto quer dizer, a porta é o limite entre o mundo e a casa. Furar a orelha significa abrir o canal da audição para a voz do mestre, para sempre. É o símbolo da fidelidade por amor e não por obrigação. E como a gente sempre diz que ninguém é dono de ninguém. O amor que precisa de adoçamento, encantamento, opressão psicológica, ele não é amor, é escravidão espiritual. E isto Deus nos mostra desde o princípio. O perigo das portas abertas é quando alguém tenta segurar outra pessoa debaixo do seu jugo, através de magias ou manipulações. Ela aqui vai estar violando a lei de liberdade que Deus estabeleceu no Êxodo. O capítulo 21, ele mostra que até quando havia uma dívida real, o servo que devia trabalho, Deus colocava um ponto final. Se Deus é o Criador, dá liberdade ao homem para escolher. Quem é o ser humano para tentar amarrar o outro? Se até Deus dá liberdade ao homem para escolher, quem somos nós para tentar amarrar o outro? Continue comigo do capítulo 7 ao 17. Acompanhe a leitura. Se um homem vender sua filha para ser escrava, então não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, tratá-la como se tratam as filhas, se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem seus vestidos, nem seus direitos conjugais. Se lhe
não fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição nem pagamento em dinheiro. A lei acerca da violência. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir a seu pai e a sua mãe será morto. O que raptar a alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será morto. A lei aqui fica rigorosa. Quem ferir a um homem de modo que morra, certamente morrerá. A justiça de 2026, no nosso momento atual. A lei de Deus, ela foca na responsabilidade individual. Não existe coletivo que apague o crime. Se houver intenção dolo, a punição é clara. Se foi acidente, Deus provê um lugar de refúgio. O valor da família, o versículo 17, é fortíssimo. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Isso amarra o que eu sempre falo aqui nas nossas orações. A proteção da base familiar. No plano espiritual, honrar a origem é o que sustenta a estrutura de uma nação. E aqui nós trazemos a matemática da vida. Preste atenção. Se você corta a raiz, a árvore morre. Quem despreza os pais no momento da fortuna está cortando a própria raiz. A vida dá voltas. E se o matrimônio falhar, é para a raiz que a gente volta. Sim, quando algo não dá certo, qual é a porta que está sempre aberta? É a nossa casa, a casa dos nossos pais. Não importa a idade, eles sempre estarão com os braços abertos para nós. O egoísmo no matrimônio é o que nos ensina. Focar somente no cônjuge, muitas vezes, é distorcido pela ganância. O verdadeiro matrimônio é uma expansão da família, não uma exclusão. Melhorar, como eu sempre digo, a casa dos pais enquanto se vive em fartura não é dividir o compromisso, é justiça de gratidão. A casa é o nosso refúgio. E no capítulo 21, Deus fala sobre as cidades de refúgio, para quem cometeu um erro. Na vida real, a casa dos nossos pais é a nossa cidade de refúgio. Se o filho é egoísta e não cuida desse refúgio enquanto tem condições, ele está destruindo o próprio teto de amanhã. É a lei da semeadura. Cidades de refúgio para quem cometeu um erro. Na vida real, a casa dos nossos pais é a nossa cidade de refúgio. Se o filho é egoísta e não cuida desse refúgio enquanto tem condições, ele está destruindo o próprio teto de amanhã. É a lei da semeadura. Quem planta indiferença com os nossos pais, colhe solidão na própria ruína. Continue comigo do versículo 18 ao 36. Vamos para a palavra de Deus. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com vara o seu escravo ou sua escrava e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias,
não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho de seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente de seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir forro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará, devolverá dinheiro a seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador e seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Este trecho trata de brigas, acidentes com animais e negligência. É onde surge a famosa frase olho por olho, dente por dente. Diferente do que muitos pensam, essa lei não era para incentivar a vingança, mas para limitar a punição. Se alguém quebrou um dente, você não pode tirar a vida dele. A matemática aqui é a da proporção exata. O boi que escorna. Se um dono sabe que seu boi é perigoso e não o guarda, ele é responsável pelas mortes que o animal causar, trazendo a sua denúncia. Se os governantes sabem que as brechas na lei vão causar dano ao povo e não as fecham, eles são os donos do boi, que está ferindo a nação. É o que acontece aqui no momento em que vivemos. Quando nossas leis abrem brechas para trazer problemas para nossa nação, o povo ele não pode ser crucificado, mas sim as autoridades que fizeram esta brecha e que deram legalidade para que o mal entrasse por ela, tenham a responsabilidade do ônus causado. A liberdade, ela tem um ciclo, 6 mais 1. Ninguém pode ser escravizado pelo sistema para sempre. A responsabilidade é de quem tem o poder. Se você sabe do perigo e se omite, o sangue está nas suas mãos. A justiça é proporcional, principalmente aos olhos de Deus. Nem mais, nem menos, apenas a verdade. A lei de Deus não veio para punir, veio para dar limite à maldade humana. Sem essas leis, o homem seria um lobo devorando o outro. O capítulo 21 é Deus colocando cercas no campo
para que as ovelhas não caiam no abismo da própria ganância. Criador do céu e da terra, gratidão por todas as bênçãos, proteção e livramento para todos nós em nome de Jesus. Faça-se de acordo à sua vontade na vida de todos nós, filhos, terrestre Pai. Bênçãos, proteção, livramento, saúde. Faça-se de acordo à sua vontade na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe você, o seu lar, a sua família. Saúde, proteção e bênçãos em nome de Jesus.